Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de novembro de 2016, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 3.945, tem 5 páginas, 44 logias e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é flexibilidade cosmoética, da especialidade autocosmoeticologia. E o verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, especialista em cosmoética, professora Adriana Rocha, que é professora universitária, mestre em ciência jurídica, doutora em direito, brasileira natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária e docente da Conscienciologia desde 96, autora dos livros Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estados, de 2001, e professor de Direito e o professor reflexivo, de 2013. E ela é tenepsista desde 2008. Agora, aqui na definologia, a flexibilidade cosmoética é a capacidade de a consciência intra e extrafísica promover com lucidez e autodiscernimento a maleabilidade pensênica e holossomática com a finalidade de concretizar a ética universal nas manifestações pessoais e coletivas. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal dá flexibilidade consciencial, a flexibilidade autopensênica, o mater pensene cosmoético. E aqui na fatologia, que a gente chama atenção, que tem 24 linhas, né? Configurando aí o máximo para o verbete e justamente mostrando aí o nível de aprofundamento. Agora, vamos lá então. A conduta cosmoética flexível, as concessões cosmoéticas, a manifestação consciencial atuando predominantemente pela racionalidade. O ato de querer estar certo acima de tudo e de todos, a corrupção do jeitinho brasileiro. A intencionalidade lúcida, racional e cosmovisiológica, embasando as decisões. A impessoalidade nos tratamentos, a construção ininterrupta do serenismo consciencial, a partir da plena capacidade de adaptabilidade. As alternativas válidas rumo à solução ideal. A interdependência permitindo isenção decisória. A atuação dos conselheiros advogados do SEAJUC a favor do melhor para todos e nos liames da lei e da cosmoética. A Associação Internacional de Cosmoeticologia, Cosmoetos, na condição de locus da cosmoética. Agora, aqui na parafatologia, a versatilidade multiveicular, a soltura energossomática, a destreza holossomática, a autoconscientização multidimensional quanto aos parafatos, determinando as escolhas cosmoéticas. O autoparapsiquismo lúcido, cosmoético, na condição determinante da concessão cosmoética. A interlúdio sendo atrator das consciências flexíveis. E aqui no detalhismo também a gente chama a atenção que ele tem 25 seções, também configurando o máximo para a divisão detalhismo. E aqui na argumentologia, a gente destaca essa listagem, reflexão com 6 aspectos intraconscienciais, necessários aí para a autocapacitação da flexibilidade cosmoética. E aqui na acabativa, nós chamamos a atenção para concessão cosmoética, conduta cosmoética, consciência cosmoética, limite cosmoético, resiliência consciencial. E aqui na frase enfática, a flexibilidade cosmoética é possível de ser alcançada com absolutismo consciencial na aplicação reflexiva e ininterrupta dos princípios evolutivos nas dimensões conscienciais. Na questionologia, você sabe diferenciar de maneira auto-incorrupta as diferenças entre jeitinho brasileiro e flexibilidade cosmoética? Consegue identificar com pleno discernimento as situações onde incide a flexibilidade cosmoética?
Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Professoras Ana Rocha, Cláudio Monteiro, Marisela Padilha e Marilene Haganin. Autocosmoeticologia, adaptabilidade, autoincorruptibilidade, bioenergética, cosmoeticofilia, cosmopensene, holomaturidade, holossomática, inteligência, interassistência, lúcido pensene, neofilia, organizaciofilia, ortopensene, ponderação, projeciologia, reeducação, ressexibilidade, resiliência, universalismo. Agora, professora Adriana, vamos entrar aqui nas nossas perguntas, mas antes disso, vamos ouvir aí de você os bastidores do verbete, sua motivação para escrever sobre isso. A gente sabe aí das atividades da Cosmoethos, né, da Semana da Cosmoética, e a gente, assim, pelo lado da Enciclosapiens, fica muito feliz quando ocorrem essas convergências, né, de assuntos e convergindo aqui para os verbetes, enriquecendo, né, a enciclopédia da Conscienciologia e a gente podendo, de algum modo, compartilhar com quem não mora aqui, com quem não pode participar presencialmente, né, dos eventos, de algum modo compartilhar o holopensene, né, principalmente o holopensene da Cosmoética. Tudo de bom. Dulce. Oi, olá, Dulce, tudo bem? Agora sim, tudo bem. Nós é que ficamos muito felizes, porque a gente fez um esforço para fazer essa convergência, como a gente estava conversando aqui antes da aula, né? Que o nosso esforço lá na Cosmoethos é justamente proporcionar esse holopensene, vamos dizer assim, de convergência de especialidades a partir das ICs. Então, a gente tem procurado fazer esse movimento de parceria, né, de interação entre as instituições. A gente vê não só que isso é importante, isso é flexibilidade cosmoética, né, porque a gente vê que as instituições elas fazem um rapport com a Equipex, né, com os amparadores daquela especialidade, para trazer, né, o Verpon, né, trazer insights. As pessoas, a própria equipe intrafísica que vai se identificando com aquelas especialidades, né, elas vão se direcionando, e aí dentro desses mini-grupos, vamos dizer assim, a gente fazer essa convergência da Max ProEx grupal, né, do grupo todo aí da Conscienciologia. A gente acha muito interessante. Inclusive, né, antes de entrar no verbete, porque a gente lembra muito da entrevista do professor Valdo em 2006, que a gente perguntou para ele o que ele entendia que faltava mais em termos de cosmoética na CCCI. Aí a CCCI eu gosto de interpretar assim, não só o pessoal que está em Foz, mas todo o pessoal ligado à Conscienciologia, às ideias, à ciência, espalhado pelo país e pelo mundo, né? Então, são as diversas comunidades conscienciológicas. Ele disse que faltava convergência, que tinha muita competição e não tinha muita convergência. Então, a gente abraçou a ideia, né? Vamos dizer assim, estamos tentando fazer esse esforço. Isso dá uma certa vergonha, né, perante a Equipex, né? Porque imagina o esforço dos amparadores, dos evoluciólogos, dos amparadores, enfim, toda a equipe extrafísica para fazer a gente chegar aqui, para ajudar a gente a ter ideias, a produzir, a criar ICs, a nos mantermos, né, no voluntariado, que a gente sabe que exige aí uma certa dose de desassédio, de autodesassédio, de reciclagem, né? E a gente ter esse trafar aí grupal, né? Então, qualquer iniciativa, eu penso que nesse sentido, né, Adriana, é bem séria, eu acho também. bem importante. E, nossa, parabéns aí por esse espírito de vocês, né, da Cosmoethos. Eu penso que muitas ICs têm essa iniciativa, sim. Mas não importa, na média, eu penso que o professor Valdo está coberto de razão falta, e né? a gente consegue identificar. Eu acho que quem faz uma análise assim, só parar para fazer alguma análise assim mais precisa, você identifica, né? Assim, aquele potencial competitivo, né, ainda. Então, a gente precisa superar isso, né, gente? Eu penso que isso tem a ver com verbete também, porque
eu falo aqui da concessão cosmoética, né? Exatamente. Que a concessão cosmoética tem tudo a ver. Tem tudo a ver com você abrir mão do ego, né? Do egoísmo, do orgulho, uma série de trafares que a gente identifica, e pegar os trafores que a gente tem, que é isso que você está falando, né? Em termos de grupo, e procurar pegar os trafores dos colegas e fazer essa convergência. Também acho que tem muita instituição que está fazendo esse esforço. Com certeza. Inclusive, eu gostei, porque a gente fez um para-contrato, né, com esse Ciclosábios, ver se a gente escreve mais verbete. Pois essas parcerias, né, Adriana? Essas parcerias. As parcerias institucionais, interinstitucionais, eu penso que vão bem nessa linha da flexibilidade cosmoética, porque muitas vezes uma instituição ou outra tem que abrir mão de alguma coisa, né? E, enfim, faz a parceria, né? Exatamente. Abre mão da agenda, por exemplo, às vezes abre mão de algum rendimento em favor de outra, né? Ou reduz, enfim. Você abre espaço dos voluntários para convergir, para fazer né, um evento em conjunto, né, a disponibilidade de todo mundo de acolher, né, o crescer, é muito legal. Né? Então, isso aí é o Estado Mundial, né, Dulce? Exatamente. É o Estado Mundial atuando. Um dia chegaremos. Chegaremos já. Então, assim, a flexibilidade cosmoética, aí você perguntou dos bastidores, né? Eu estava olhando lá nos meus registros e eu apresentei assim, na imersão da paradireitologia, era a flexibilidade cosmoética versus jeitinho brasileiro. Aí o jeitinho brasileiro já saiu o verbete, né? E faltava sair o da flexibilidade cosmoética, cuja, assim, uma das abordagens é justamente esse cotejo com o jeitinho brasileiro. Esse antagonismo, né, seria a parte homeostática, vamos dizer assim, de uma criatividade, né, de uma flexibilidade, de uma resiliência, etc. Então, para ajudar a gente a pensar quando a gente realmente está na flexibilidade, né, então, se tem os critérios para a gente dizer, não, eu estou seguro, eu estou certo que isso é flexibilidade cosmoética. Não, eu tenho algum traço, alguma característica do jeitinho. Então, lá em 2008, quando apresentei lá na imersão, é porque eu tinha tido um choque de realidade, porque a gente tinha se mudado do Rio de Janeiro fazia 4 anos, né, para Foz do Iguaçu. E quando eu comecei a dar aula na faculdade aqui, aula de Direito, o que eu mais ouvia dos alunos é assim, não, professor, isso que a senhora está falando, aqui não funciona desse jeito, aqui não tem nada a ver, não é nada assim. Aí eu falava, como assim não é? Essa lei é nacional. Foz do Iguaçu não está no Brasil? Não, está no Paraguai, né? Não, Foz do Iguaçu está no Brasil, não está? Bom, então essa lei vale em Foz, não vale? Vale, não, mas aqui não é assim não, professora, aqui não funciona desse jeito. E na época, eu estava estudando para fazer a prova de doutorado, não, já estava no doutorado, e um dos livros de uma das disciplinas era O Jeito na Cultura Jurídica Brasileira, que era um americano que fez uma pesquisa no Brasil para ele entender o que era isso, porque ele não conseguia entender o que era esse jeito brasileiro. E aí eu comecei, agora que eu estou entendendo meus alunos. Então, aqui em Foz do Iguaçu é Jeitolândia. Porque você sai do Rio de Janeiro, não estou dizendo que nas outras regiões não tenham, mas tem, mas parece que ficava mais diluído, né? E aqui em Foz, que é uma região menor, isso exacerbava, saltava mais. E aí eu comecei a pensar, mas então quando que é jeitinho, o que era flexibilidade cosmoética? O professor Valdo falava muito de flexibilidade cosmoética. E aí eu comecei a observar as características do trafar, vamos dizer que seria o jeitinho, e do trafor, que seria a flexibilidade cosmoética, para a gente poder fazer essa relação e começar a atuar mais com flexibilidade cosmoética e eliminar o tal do jeitinho brasileiro. Então, foi a partir dessa relação, desse antagonismo lá em 2008, né, que eu comecei a fazer esse movimento, né, até chegar aí na flexibilidade cosmoética com algumas percepções. Né, isso aqui são... Você tem várias abordagens lá que você pode fazer sobre a temática, mas isso aqui foi assim, as percepções e as experiências que eu fui tendo em relação à flexibilidade especificamente, dentro da autocosmoeticologia, por isso que é autocosmoeticologia.
Você pode fazer a abordagem, vou puxar agora a sarna para a paradireitologia ali. A Marlene chegou, né? Então, assim, você pode fazer a flexibilidade pelo viés da paradireitologia, mas aqui o foco é intraconsciencial, é ver assim, como que a gente melhora a cosmoética para que ela realmente seja essa questão da maleabilidade. Não, eu vou puxar a orelha da professora Adriana, porque ela às vezes costuma brincar, isso aí é com a paradireitologia. Eu não vejo como separar a paradireitologia da cosmoeticologia. Tanto a juriscons quanto a cosmoetos acho que tem a mesma especialidade. Só uma pequena abordagem, uma pequena diferença no sentido do trabalho, né, dos serviços. Mas em termos de especialidade, sinceramente, eu não sei pensar numa sem a outra. Eu gosto de dizer que são, como é que é? Os irmãos siameses. É um corpo e duas cabeças. Isso. Então as cabeças... Uma está contida na outra. Às vezes uma abordagem cosmoética está contida no paradireito e às vezes o inverso. Então... Não precisa passar para mim, você pode passar isso todo. Vai ter um verbete, esse é outro não vai? Verbete que eu vejo para a gente debater isso. Vou adorar debater esse assunto. Muito legal. Você muito sabe... legal. Desculpa, pode falar. Não, é que vocês estão falando disso, eu estou lembrando, sincronicamente, ontem eu fazendo um laboratório de autopesquisa aqui no CAEC, e eu me deparei com esse questionamento, no caso particular meu, né? Essa questão do cotejo para direito com P maiúsculo e direito para direito com P minúsculo subjetivo, o direito consciencial, né? Eu fiquei pensando nessas duas realidades. E aí, como é que conjuga isso? Enfim. E aí veio aquele lampejo assim, o fio da meada, o fio condutor é a cosmoética. É o que resolve a problemática. Ontem foi tão interessante. Aí claro, é cosmoética. Ontem foi tão interessante na palestra lá do Alexandre Zaslavsky. Eu não consegui, mas eu vou. Ele estava fazendo lá o histórico da ética, né? E aí ele comentou essa questão, que quando você vai pensar em ética, você tem que pensar em ética, em política e direito. Não dá para você pensar separado, né? Ele comentou ontem. Moral. E aí ele falou, aí eu cutuquei o Rex e falei, exatamente a questão, você pensa em cosmoética que vai direcionar para o direito, né? Que ele estava falando, a ética direciona o direito ali, então é um raciocínio. E achei interessante porque aqui eu coloquei o sinergismo, direitologia, aqui no verbete, paradireitologia e cosmoeticologia, né? Porque você tem um atrator, né, das especialidades. E aí eu fico lembrando, quando criou a OIC e depois criou a Conscius, a Dulce deve lembrar desse histórico também. Sim. Né, e o Rex participou também da área da parapedagogia, que era um debate, um atrás do outro, de como seria a especialidade de consciencioterapia, que já estava, né, caminhando lá com a OIC há muito tempo, e a conscienciometria. Então, assim, a conscienciometria vai fazer diagnóstico, não vai fazer diagnóstico, a conscienciometria e a consciencioterapia, né? Qual que é o divisor aí de águas, qual que é a convergência. Então, a gente está fazendo o mesmo movimento para o próximo verbete, que vai ser, né, o cosmoeticologia para a direitologia, né? Mais ou menos a analogia. E o sinergismo aqui das três, só para criar um pouquinho mais de... Está na página 8, né? Sim, sim. Só para criar um pouquinho mais de interrogação na cabeça das pessoas para pensar, né? Justamente isso. Lei, para-lei, princípios cosmoéticos, né? E como é que você vai conjugar esses três para ser flexível? Né? Você ter a incidência, por exemplo, da lei do direito intrafísico, pensar nas para-leis da paradireitologia, e tendo como norte de funcionamento, né, como, vamos dizer, paradigma, modelo, para você decidir o que é certo ou o que é errado, e o que não é jeitinho ou o que é, os princípios da cosmoética. A moral maior, além da moral física, né? Uma forma da gente pensar. Eu até quero discordar de você um pouquinho. Eu acho que a consciencioterapia tem um pouco, é fácil de distinguir. Agora! Agora! Tá certo. Pode ser.
Mas, Ó, assim, para mim tem clareza. Agora, a cosmoeticologia, a paradireitologia, gente, eu, assim, cada dia mais eu vejo... Basta a gente pegar o léxico, né? Não precisa de ler muita coisa. Se pegar o léxico na questão da direitologia, do paradireito e da cosmoética, você vê como está claro a questão da interação das duas. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Não penso que a gente tem como falar de uma sem falar da outra. Penso que o trabalho das ICs tem diferença, por causa do público-alvo, por causa do viés. O megafoco, né? O foco, mas em termos de filosofia, em termos da especialidade em si, uma está dentro da outra. Esse debate vai ser bom desse vertente, né? Vai ser muito bom. Tem que correr com ele. Vai ser ótimo. Mas é legal porque a gente tem testemunho e holomemória, né? Na época, lá só para fechar aí, a consciencioterapia e a conscienciometria. Era muito difícil, né? Na época lá, conseguir fazer essa linha divisória, né? Das especialidades. Depois fica mais tranquilo. Mas vai ser bem rico, acho que vai ser bem positivo, né? Eu tenho até um exemplo aqui, mas depois eu dou. Tudo bem, então? Podemos? Aqui na pensinologia, Adriana, essas perguntas agora são de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Na página 7, segunda linha, você poderia comentar sobre a agilidade pensênica e a capacidade de adaptar instantaneamente a pensenidade? Isso aí é bem interessante, né? Eu estou fazendo um esforço todo dia, diário, para aumentar, otimizar justamente essa agilidade pensênica e a capacidade de adaptar. Então, assim, a agilidade pensênica é você conseguir observar na hora que você tem um pensamento, né, uma emoção. Então, fica fácil a gente visualizar quando a gente pensa naquela questão do princípio cosmoético de não pensar mal de ninguém e não pensar mal de você mesmo. Então, vamos dar uma situação fática bem corriqueira. A pessoa entra num fluxo de pensamento em que vem uma baixa autoestima, em que vem uma autoculpa, ou que vem, né, uma subjugação dela mesma com ela, em relação às capacidades pessoais ou à vitimização. Ela começa a entrar num fluxo de trafar e de se colocar para baixo. Então, a flexibilidade cosmoética é a seguinte, ela vai imediatamente procurar refletir na hora que aquilo está acontecendo e ser rápida, ágil, né, eficaz de mudar o rumo do pensene dela. E aí ela começar, então, eu uso uma técnica assim, na hora que começa a entrar esse tipo de pensene, eu imediatamente busco mentalmente um trafor meu. Quando a gente está pensando nesse fluxo de autovitimização individual. E aí, não, mas peraí, cadê o trafor? E aí começa a vir com várias listagens de trafor. Isso é uma agilidade pensênica para você mudar, como se diz popularmente, o rumo da prosa. Só que é da conversa íntima, né? Do pensene lá interno. Por quê? Na hora que você faz essa agilidade, você está entrando no ortopensene, né, que é o seu pensamento, a sua emoção correta, né, uma coisa mais saudável, mais rígida, etc. E aí, como eu coloquei mais para frente lá uma questão de princípios cosmoéticos, que tem relação com isso também. Como eu faço essa maratona de princípios, para ajudar nessa agilidade, imediatamente eu também trago à mente algum princípio da cosmoética que eu estou aplicando. Então, faço tudo junto. Isso é agilidade. E logo a seguir, assim, a capacidade de adaptar instantaneamente a pensenidade. Tem relação com essa agilidade. Só que aqui eu quis colocar o seguinte, você está num ambiente que é patológico. Então, a gente que é advogado, você vai entrar numa repartição pública, né? Você vai entrar numa faculdade que tem um holopensene contrário ao seu, um holopensene marxista, por exemplo, né? Você vai entrar num hospital, você entra em algum local que tem aquele holopensene. E aí você, com a flexibilidade, você tem a capacidade, na hora que você entra naquela imersão, ao invés de você entrar naquele holopensene, você se adapta a um ortopensene. Então, você tem que ter a agilidade, que é aquela técnica que eu estava falando antes, é um exemplo, para, na hora que você entra nesses ambientes, não ser engolido por ele. Né? E aí você fazer justamente esse movimento da flexibilidade, que é a capacidade da consciência, está lá na definição, dela promover com
clareza na cabeça dela, sabendo o que é certo e errado, né, de mudar o pensene, de fazer um trabalho holossomático, exteriorizar energia, ou fazer um estado vibracional. Então, ela tem que saber quando é o momento de exteriorizar, quando é o momento de não exteriorizar, de fazer um estado vibracional. Então, ela vai se adaptar àquele ambiente e fazer essa promoção, né? Aí, para chegar no segundo momento, desassediar, fazer assistência, etc. Você quer falar, Gabriel? Te perguntar, mas eu tenho uma outra forma de ver que eu trabalho, que é assim, ó. Você falou em termos da flexibilidade, então você está num ambiente, você coloca um outro pensamento, por exemplo, uma outra ortopensinidade. Uma maneira que eu vejo, da maneira que eu estudo, eles chamam que é assim, havendo um princípio do orientalismo, como te disse, do taoísmo, do Wu Wei, e que hoje usa-se na psicologia em termos de evitação experiencial, que é assim, ó, a pessoa ela tem um mega foco, ela está num processo, ela colocou o foco de buscar a ortopensinidade. Em qualquer ambiente que ela vai estar entrando, ela vai captar os patopensenes, tá? Então, vai vir o patopensene. Mas, em vez de ela tentar colocar um outro no lugar, esse patopensene ele vem como uma nuvem, ele vem e ele vai. E ela continua no fluxo dela, que é no que ela estava trabalhando. Então, coloco isso porque é muito comum as pessoas sentirem uma ideia negativa, e aí eu tento bloquear, então, de não sentir, colocando alguma outra coisa no lugar. E também as pessoas fazem isso com sentimentos. Esse seria um outro viés. Não sei, até tipo, buscando assim, se você conhece, o que você pensa sobre isso. Não sei se faz um pouco de sentido. Tem todo o sentido que você está falando. Que aí você tem uma outra situação que você me fez pensar também. Porque nesse caso que eu estava comentando, não existe a repressão. Uhum. Porque a repressão, eu coloco até como antônimo, né? A pessoa reprimir ou ser rígida, né, é o contrário desse mecanismo da flexibilidade cosmoética. Então, assim, quando ela entra nesse ambiente, por exemplo, ela capta o holopensene doentio, né, patológico, né, trafarista, e ela já consegue fazer esse autoencapsulamento, que eu acho que você está comentando uma situação interessante, que é quando ela já entra no ambiente e ela não faz a assimilação, que era a hipótese anterior que eu estava comentando, né? Sim, ela sente, ela observa. Que foi uma discussão até que uma vez que a gente teve, que foi assim, ó, tipo, a pessoa sente raiva, ela pode sentir, um serenão sente raiva, e na verdade é o seguinte, sentimentos todo mundo teria, ela sente, mas ela não entra no viés não entra naquele. na ela manifestação. Não assimila tanto. Vamos dizer, simplesmente ele passa. Ela até sente, pode até sentir exatamente a emoção, né, a energia da patologia, mas não entra na onda. Ele não reage àquilo. Ele não reage àquilo. Não reage. Então, ela está num autoencapsulamento, mas, ao mesmo tempo, ela está percebendo, está fazendo ali o rapó, mas aqui não afeta, né? Ela não afeta a intraconsciencialidade dela. Ela continua saudável, né? Ela continua rígida e faz o processo da assistência. Isso aí é uma maneira da flexibilidade cosmoética, mas ela já está mais, é como se fosse num patamar mais trabalhado, porque ela consegue não entrar. Ela observa, ela sente, ela reflete, ela observa a si mesma, né? É o que a gente fala lá na cosmoética, é a reflexão durante a ação, né? No processo ali da assimilação. Mas ela não se afeta com aquilo, ela não fica doente com aquilo, né? Ela não tira da estabilidade, vamos dizer, emocional, né? De pensamento e etc. Na primeira hipótese que eu estava comentando, que eu estava respondendo a Teletertuliano lá, não é essa situação. É quando a pessoa ela entra e ela não consegue ficar rígida. E aí ela tem que fazer esse movimento para chegar à estabilidade dela novamente, né? A homeostase dela novamente. Acho que nesse caso, como o caso do serenão, né, desperto, a gente que já está mais nesse movimento, a gente consegue fazer isso sem se afetar. Né? Eu te pergunto porque, olha só, tanto qualquer consciência em qualquer nível, não existiria uma consciência perfeita, ela teria um conflito. Ela teria, quer dizer, um trafar. Mas ela não entra em conflito, chega a um nível evolutivo que ela não entra em conflito com aqueles trafares. Então, assim, também o processo de ortopensinidade, eu sempre vou poder estar avançando nas minhas reflexões e tentando ser mais cosmoético ainda. Mas
mesmo em diferentes níveis evolutivos, como é que ela consegue, em algum momento, se manter rígida, entrando, e se mantendo cosmoética, entende? Sim, senão a gente vai pensar assim, ó, eu sempre vou ter que eu vou chegar num determinado patamar, a partir daqui que eu vou me tornar um cosmoético sem conflito. E não, na verdade, qualquer pessoa, há algum movimento que eles conseguem fazer que gera a anticonflituosidade. Mas é isso, quanto mais a gente está entendendo a nossa cosmoética, né? O princípio ali no dia a dia, né? O meu trafar, que eu tenho que mudar, trafó, a tranquilidade dos conflitos íntimos, na verdade, né? A gente fala, eu gosto de falar muito dos dilemas cosmoéticos, porque a vida nossa evolutiva é saber lidar com os dilemas. Então, quanto mais evoluído a gente está, eu penso que a gente consegue decidir o que é certo e errado sem se perturbar, sem ficar instável, sem ficar com alguma emoção negativa. A gente começa a decidir, vai aprendendo a decidir mais corretamente, isso é flexibilidade, sem ficar doente, sem ficar em drama. A gente brinca na cosmoética assim, vou comprar uma bicicleta ou vou comprar um carro? É um dilema. A gente começa pelos dilemas mais usuais, corriqueiros, bom. E a gente vê muito o professor Valdo, as pessoas vinham aqui perguntar para ele, professor Valdo, né? Eu caso ou compro a bicicleta? Né? Eu venho para Foz ou eu fico lá? Esses são os dilemas éticos, cosmoéticos que as pessoas vão tendo e que a flexibilidade vai ajudando ela a resolver por si só. Então, assim, mais evoluído, a gente tem mais autonomia para decidir o que é correto, o que é errado perante a evolução, sem ficar doente. Então, a gente fica autônomo nesse sentido. Na verdade, é um paradoxo, né? Porque você fica mais autônomo e, ao mesmo tempo, mais interdependente do grupo. Assim, é porque as técnicas propostas pela Conscienciologia, em geral, eu sempre, assim, quando tem esses debates, né, me ocorre a seguinte, não é bem questão, mas assim, constatação, né, que as várias técnicas que a gente tem à disposição, elas justamente convergem para esse tipo de postura mais cosmoética, mais homeostática, mais tranquila, né? Mais evolutiva, enfim. Então, por exemplo, né, nesse caso, eu penso assim, que se a pessoa realmente aplica um razoável percentual das técnicas propostas, exemplo, se você mexe assiduamente com as suas energias, uma coisa é a pessoa que entra num ambiente patológico, já com holopensene complicado, difícil, e que ela não está nem aí para a situação energossomática dela. Isso é uma coisa. Se ela entra já ligada e pensando, pelo menos procurando, né, fazer estado vibracional, enfim, mexer com as energias, ter mais agudez para isso, né, já é outra história, né? Se a pessoa entra num ambiente patológico que ela já domina minimamente, ela já conhece minimamente como ela funciona com aquele assunto, ou seja, aí entram técnicas conscienciológicas de autopesquisa, de autoconhecimento, é muito diferente, né? Eu acho assim, é impressionante. Assim. Por isso que eu coloquei. É como se a gente tivesse que colocar em prática, né, Adriana? Alguma percentual mínimo que seja. É interessante porque eu coloquei lá no verbete a técnica dos princípios cosmoéticos, da maratona dos princípios que a gente fez lá no... Está lá em Principiologia. Na Principiologia? Está me lembrando isso que você está falando, né, Dulce? Que, assim, você colocou vários princípios cosmoéticos aqui. Isso. Aí tem um lá, os princípios cosmoéticos orientando as ponderações e dirigindo as escolhas cotidianas. Então, você tem... Uma hipótese é essa, você tem o princípio cosmoético na mente, é uma técnica para você manter essa rigidez. E eu tenho aplicado isso, tenho observado que tem funcionado. Então, você entra num ambiente desse, você já está com um princípio na cabeça. É quase que a lei, né, externa direcionando o seu comportamento. Então, você entra num ambiente, está lá, princípio que aconteça o melhor para todos. Princípio cosmoético que diz que eu tenho que deixar todos os ambientes, os locais, né, os encontros com as pessoas melhor do que eu encontrei. Isso é um outro princípio. Então, se você já tem um norte, né, um modelo de funcionamento,
Você já entra nesse ambiente, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que pensar o melhor de todo mundo, né? Eu tenho que, por exemplo, trabalhar minhas energias, fazer uma mobilização básica, um estado vibracional, ou exteriorizar para fazer assistência, dependendo de como é que eu vou estar naquele dia, né? Então, você já entra mais nesse estado que você está comentando, né, Dulce? Então, isso já facilita uma flexibilidade, aí não entra na doença. Que eu te pergunto, Adriana, porque olha só, então, pelo que eu entendi, então, o princípio, que ocorra o melhor para todos, isso a gente já entendendo dos processos evolutivos, isso seria estar no fluxo do cosmos. Então, na verdade, eu entraria já estando no fluxo e na verdade, nós saímos do fluxo. Na verdade, exatamente. O que acontece é que a gente sai por questões emocionais, questões mais de bicho, e a gente sai. Isso. Então, aí é um pouco diferente de eu chegar lá e eu me bloquear e não sentir, porque aí vira não interação, né? Mas não... o bloqueio ali que eu estava comentando claro. É mais de autoencapsulamento. Para a pessoa que, por exemplo, às vezes você vai entrar num ambiente, vai no cemitério, você não tem esse traquejo lá. Sim. Né? Você não tem experiência ali. Então, outro princípio, né? Economia de malhos. Então, se a pessoa está com aquele princípio no dia a dia, da cosmoética dela, ela vai pensar, o que é menos pior aqui nessa situação? Né? O professor Valdo dizia, né, como é que só bota a banca, né? Quem tem competência, né? Que aí você desculpa te interromper, mas você está entrando num debate uma vez que ele teve e que a gente chegou na seguinte conclusão. Uma pessoa, ela for para a baratrosfera e ela, por mais cosmoética que seja, ela pode começar a pensar patologicamente, por estar na baratrosfera, aí seguinte, a gente teoricamente pensaria, não, mas pela pressão holopensênica ela poderia, né? A lógica que pode ser engolida. Nem pode ficar muito tempo, lógico. Você é engolido, por mais que ela né? seja bem intencionada, ela... Até evoluciona. Hoje, você é engolido pela pressão. Por isso que o infiltrado cosmoético, né, ele tem que ter muita flexibilidade, ele tem que ter aquela agilidade pensênica, né, aquela capacidade de se adaptar, se readaptar cosmoeticamente com ele mesmo nesses ambientes. Né? Eu acho que a evolução é isso, a gente vai aprendendo a fazer isso de maneira mais rápida, né? Cada um com a sua técnica, é o que a Dulce estava falando. Eu estou vendo que, para mim, o que funciona muito bem, mas que está funcionando bem, que eu estou gostando de fazer, é o rol dos princípios. A gente está fazendo, já elencou mais de 100 princípios cosmoéticos lá na Cosmoética, a partir do que o professor Valdo foi escrevendo. Porque ele foi lançando, se você observar, ele foi jogando as coisas, né? Mas ele não fez uma elencologia, vamos dizer. Então, ele foi colocando, jogando não, porque ele era muito detalhista, mas nesse sentido ele não teve, acho até que de propósito, né? Ele não fez isso para deixar o trabalho para a gente, entendeu? O trabalho para a gente. Então a gente está elencando, fazendo didaticamente, né? Então princípios gerais da cosmoética, princípios da cosmoética ligados ao holossoma, princípios cosmoéticos ligados à interassistencialidade, né? Então a gente já fez a conta, né? Deu mais de 70, quase 100. Então isso está me dando uma técnica, que é isso. Então você vai indo nos ambientes, vai ajudando na flexibilidade. Porque se entra o xenopecene lá patológico, você pensa, opa, mas qual o princípio aqui? Né? Não, é o melhor para todos. O menos doente ajuda o mais doente. Então, se por hipótese eu sou menos doente do que aquela consciência, né? Rapidamente eu faço essa adaptação. É muito interessante. Eu achei interessante que o Gabriel trouxe. Eu não sei se você pensou nisso quando você falou. Talvez tenha pensado que você mencionou alguma coisa oriental antes, taoísmo, etc. e tal. É porque, assim, na meditação lá, né, que eles fazem, a escola Theravada, eu fui budista uma época, então, assim, no pessoal da escola Theravada, eles fazem aquela meditação da plena atenção, né, que eles chamam de Satipatthana Sutta. Então, assim, é você prestar atenção no que você está sentindo, pensando, e você rotula. Então, a meditação deles, sentado, então lá o cara fica lá sentado, ele fica sentindo, pensando. Então, como você falou assim, veio aquele pensamento, você não se envolve com o pensamento, você rotula e depois você vai em frente. Então, você tem todo um treinamento para isso. Aí a gente começa a ver diferença em relação à abordagem que a gente está usando muito lá na Cosmoética, que é você estar o tempo inteiro refletindo de maneira crítica sobre tudo que você está vivenciando.
Então, ao invés de você simplesmente observar, rotular e aquilo passar, você observa, reflete sobre aquilo, analisa o que é aquilo. Então, por exemplo, aí você pode chegar à conclusão, esse aqui não é um PCN meu. Eu não estou pensando isso. De repente entrou. Por quê? Entrou como? Trabalha com energia. Foi alguma consciência que acoplou aqui na minha psicosfera? Então é legal para a gente poder ver como é que a gente pode usar aquilo que ela está falando de outras técnicas e até de repente ampliar. Você vê que você qualifica mais quando você começa a analisar criticamente o seu nível, né, de autocosmoeticidade. Porque aí fica fácil você saber se aquilo é seu, se aquilo não é, se é interferência. Então já é uma outra abordagem. Achei interessante ter comentado isso, né? Eu acho que esse debate está interessante, tem a ver com a outra pensenologia que eu coloquei ali, ó, que os caminhos alternativos da autopensenização, das autopensenizações. Aí a pessoa, observando o pensene dela, ela vai conseguir identificar se ela está mais cosmoética ou menos. Aí a técnica que eu uso é assim, se a cosmoética, técnica intraconsciencial, né? Se a cosmoética é a ciência dos megatrafores, se a minha pensenidade está mais trafarista, eu tenho que fazer um caminho alternativo para ser mais cosmoética comigo mesmo. Então, eu tenho que procurar transformar esse pensene na hora que ele está vindo, que é durante a ação, vamos dizer, pensênica, ele ser mais cosmoética em relação a mim, ser mais traforista, né? E eu tenho uma outra técnica, assim, são os meus 5 megatrafores. Eles andam comigo na agenda, tem na mesa, tem na cozinha, que ajuda nessa flexibilidade. Tem um teste da psicologia, né, que identifique os seus traços-forças. Tem na internet. Se colocar lá, aparece. É bem interessante. Você faz um monte de questionamento e ele dá uma síntese dos 5. E aí a pessoa pode ver naquela síntese se bate ou não, se a pessoa está mais atualizada com a autopesquisa, ela vai ver, não, esses 5 realmente têm coerência com o que eu penso que são os meus 5 trafores. E aí está lá, ele fica colado. De tanto usar isso e juntar com os princípios cosmoéticos, tem alguns trafores que ele ficava falando para mim, você tem esse trafor, você tem esse trafor. E eu ficava, não tenho. Você vê como é que era o processo pensênico rígido, né? Não flexível. Depois de tanto olhar, agora eu já falo, não, isso aí eu tenho. Ele falou, opa, já mudou esse. Pergunta para o duplista, né? Então, a professora Adriana, o Gabriel falou do taoísmo, o Regson da Escola Theravada de Budismo, e são linhas diferentes, né? Mas são orientais, e eu ia chegar justamente nessa questão. Eu queria falar sobre o último binômio, na página 9, que é o binômio flexibilidade cosmoética megafraternidade. Eu não sei, provavelmente você já viu, essa semana eu vi um filme e eu lembrei de você. Falei, eu vou falar com a Adriana para passar lá na Cosmoetos, que é o Doutor Estranho. Você chegou a ver? Não conseguimos flexibilizar ainda o horário para ir lá ver. Então, eu lembrei na hora, porque uma das personagens, né, a personagem principal, que é a anciã, ela extrapola a questão da ética, justamente objetivando a megafraternidade. E você chegou a ver, Dulce? Não, já me recomendaram ver esse filme. Então, assim, primeiro eu ia, né, perguntar se você já viu, indicar, se você se interessar, passar na Cosmoetos, porque é bem interessante que é a questão clara da cosmoética, entendeu? E, se possível, depois você colocar como na webgrafia do verbete, porque, assim, tem todo um contexto místico e de fantasia, mas tem uma questão que você pega ali, na hora que eu vi, falei, isso aqui é da Adriana. Eu estava até com uma amiga. A personagem, ela era bandida? Como é que é? Para entender a flexibilidade e a megafraternidade. Não, ela acessou a megafraternidade justamente porque ela queria. Não vou contar o filme, né, gente? Ela queria proteger o planeta. Eu vejo como megafraternidade. Ela usa energia. Deixa eu ver se é isso. Usa energia. Ela acessa de alguma forma. Ela excede, né, na sua. No seu padrão normal. No seu padrão, no que era cosmoética, ela excede. Uhum. Lá eles falam drenar poder da dimensão negra. É absorver energia da baratrosfera. No entanto, era para quê? Para um bem maior, para proteger o planeta. Então, assim, bem interessante você ver na isso que é interessante, porque eu acho a discussão que a gente está tendo aqui, da autopensenização, né? Da pessoa usar alguma técnica, algum mecanismo para ela, no dia a dia, manter o foco no funcionamento pensênico dela, cosmoético, né?
Isso vai dando essa agilidade dela para ela poder trabalhar a favor de todo mundo. Então, quando chegar numa condição dessa, ela conseguir abrir mão, porque é importante, acho, para chegar ali no binômio da flexibilidade, da fraternidade, os tais dos princípios têm que estar ali, né, como se fosse uma lanterninha na cabeça da pessoa. Da viagem. Isso. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que abrir mão do ego. Aí, por isso que tem lá no verbete, né? Abrir mão dela achar que está sempre certa, né? Dela pensar que aquelas decisões dela, vamos dizer, são as mais corretas perante o cosmos, né? O orgulho, uma teimosia. Ela tem que abrir mão desses traços, se ela identificar que tem, né? Para poder imediatamente falar, não, o que é melhor para todo mundo, uma assistência, né? Eu tenho que deixar um ambiente mais saudável, é importante as pessoas saírem bem, etc. E aí ela consegue mobilizar as energias, mudar o foco pensênico dela, pensando no Natal da mega fraternidade. A gente fala, a mega fraternidade começa aqui dentro de casa. Né? Então, eu vou contar um caso que a gente conta lá na Cosmoética, o pessoal vai achar legal. Mais uma vez, um indicador do dia a dia. Né? Eu saio com os meus cachorrinhos para andar na rua. Aí você anda na cidade de Foz do Iguaçu, a cidade está uma imundície, né? Então, está muito sujo. Então, assim, a pessoa que está sujando a rua, ela não está pensando nem na fraternidade, nem na assistência, né? Que dirá da mega fraternidade, porque tem mosquito, né? Tem mosquito, tem sujeira, né? Tem foco da dengue, ela vai deixar uma pessoa doente. Então, assim, a pessoa não está nem pensando numa assistência menor, né? Não, condomínio. Então, assim, a gente fala da flexibilidade cosmoética, a mega fraternidade. Como é que eu vou chegar no mega, que é numa condição de domínio energético, de adaptabilidade, e que eu consiga promover, por exemplo, jogar lá em cima, promover que os Estados Unidos ou a Inglaterra pense que é importante elas estar no bloco econômico, né? Vamos dizer, a mega fraternidade está indo para aí, né? Que você votar num presidente, né? Naquelas condições que aconteceu, é uma coisa séria, vai ter repercussão, né? Etc. Então, começa no meu dia a dia ali, no meu lixo, né? Que eu jogo, e eu não estou pensando que eu posso deixar uma pessoa doente. Então, assim, alguém quer perguntar? Tem duas ali, ela está primeiro. Gente, vai perguntando, se deixar, eu vou falando. E tem muita pergunta, hein, Adriana? Muita pergunta. Eu vejo a flexibilidade cosmoética e a cosmoética também como processos, são construções. Como você tivesse a experiência, tivesse, como você citou, o diálogo interno, você tem a construção dessa cosmoética, a construção do conhecimento. E, nesse processo, eu vejo o diálogo interno como um dos principais pontos dessa construção da flexibilidade. Só que, o que fazer quando a gente pensa errado, o nosso processo de pensamento é errado? Aqui na linha 5 e 6 da fatologia, você falou das falácias lógicas justificando os erros e autocorrupções, e a aprimorismose, que é um vício, na linha 6 da fatologia, é um vício de pensamento. Então, como aprender a pensar corretamente si? Para quem está no diálogo interno, a sua lógica, até a racionalidade, talvez, pode ser uma coisa viciada, porque as minhas conclusões podem ser certas para mim, mas, diante do quadro geral da cosmoética, eu estou cometendo uma falácia de pensamento ou uma autocorrupção. É isso. Muito boa a sua pergunta, porque a tendência nossa, eu vejo na média dos intermissivistas, que a gente é muito bom de falácia lógica, né, para justificar as autocorrupções, porque nós somos muito inteligentes, né, então a gente consegue fazer uma argumentação com aparência de lógica, de correta, né, com discernimento, mas ela está falsa na premissa. Então, a gente tem um curso lá na Cosmoética que chama Profilaxia das Autocorrupções. Porque a gente entende, a gente fala o seguinte, a pessoa que está nesse processo de autocorrupção, desse pensene equivocado, né, justificando, na verdade, o mecanismo de defesa do ego dela, a professora Marlene tem até um verbete, né? Defesa do indefensável, está aí.
A pessoa está nesse fluxo de pensamento errado para justificar, na verdade, os mecanismos de defesa dela não querer enxergar os trafares, né? Esse fluxo, assim, ela precisa, a gente dá como uma das técnicas, assim, ela recorrer a alguma coisa externa. Porque a pessoa que está em falácia lógica para justificar a autocorrupção, ela tem dificuldade de sair daquele fluxo. Então, é muito bom usar recurso externo. Então, por exemplo, numa época eu fiz consciencioterapia, é bom, porque o consciencioterapeuta, ele aponta para você onde é que esse fluxo pensênico está equivocado. Uma conscienciometria, você vai fazer uma consciência cobaia, né? Você fazer, por exemplo, esse teste de psicologia, né? O próprio conscienciograma, se a pessoa não consegue no conscienciograma ainda, ela faz um teste de psicologia para ela ver os trafores. Isso tudo porque você tem um recurso externo, um espelho, que vai, né, apontando para você onde você está pensando errado. Então, assim, eu vejo muito importante isso. A pessoa que está em falácia lógica justificando o erro e a autocorrupção, ela precisa pedir ajuda. Porque ela está numa rigidez pensênica, ela não consegue sair daquele emaranhado, daquele fluxo. Então, quando ela começa a ter essa ajuda externa, ela vai otimizando, ela vai aprendendo a flexibilizar. Esse é um primeiro momento, né? Depois que ela já consegue fazer isso, que ela já identificou onde que são os mataburros dela, né? Qual é o tipo de emoção que ela tem errada, e etc., ela pode fazer a técnica que a gente estava conversando aqui no início, né? Na hora que ela começar a entrar no fluxo, por exemplo, eu uso isso comigo. Trafarista, estou pensando muito mal de mim, isso aí é anticosmoética, acende a luzinha. Não, isso aí está batendo com aquele princípio lá, que a cosmoética é a essência dos trafores. Então, eu respiro fundo, aí eu uso umas técnicas. Respiro fundo, vou beber água, passeio com o cachorro, né? Então, cada um tem que ver qual que é o recurso que pode usar. Porque aí ela já muda o pensando. Aí eu penso um trafor de mim, né? Vou pensando uma coisa boa que eu realizei. Isso vai evitando que ela entre numa falácia lógica, numa argumentação equivocada dela. Não sei se eu te ajudei. Ajudou? Parabéns pelo verbete. Eu tenho duas perguntas. Mas antes eu queria ler uma frase que eu tenho na minha cozinha, na geladeira, que eu achei muito interessante do léxico, que o professor Valdo coloca. A consciência sem cosmoética é soma sem consciência. Então, todos os dias eu leio aquilo ali assim, sabe? Porque isso, para mim, é muito profundo, sabe? Eu acho que está dentro do assunto que você estava falando. Na fatologia, na sexta linha, que eu acho uma coisa um pouco assim difícil, né? Que é usar compliciamentos espúrios camuflados de flexibilidade. Isso eu acho assim bem complexo, né? Pelo menos para mim. É, para você e para mim também. Porque usar compliciamentos, a pessoa ela tem que observar o que ela perguntou antes também. Porque o acompliciamento camuflado de flexibilidade, ele tem a ver com a falácia lógica também, que a gente estava comentando no início. Eu coloquei isso aqui porque tem relação com o jeitinho, né? A jeitolândia. Então, a pessoa tem uma série de condições que eu vejo que a gente precisa observar para dizer se a gente está no jeitinho ou se a gente está na flexibilidade. A primeira delas é a seguinte: a auto-organização. A pessoa deve fazer um planejamento, né? Se organizar, ter disciplina, para conseguir lidar com a SOCIN, né? Vou falar aqui da minha área, com os órgãos públicos, né? Com esse nosso país, que é o país da corrupção. A gente precisa ter muito detalhismo de planejamento, se a gente precisa lidar, né, com essa sociedade para a gente poder chegar num momento que vai dizer que é flexibilidade ou não. A pessoa que não faz isso já é um indicador. Então, assim, uma dica para ver se ela está se acumpliciando, né? Eu estou me organizando, estou fazendo tudo de última hora. Sabe aquele negócio? Dá por isso que tem lá a síndrome do ansiosismo, né? A síndrome de fazer tudo na última hora. Isso mostra para a gente que a gente está desorganizado. Então, a gente, quando trabalha em C, no voluntariado, né, eu observo isso em mim, eu observo isso muito. Porque a gente faz muita coisa e a gente tende a fazer quando está chegando o prazo, né? Está chegando o prazo final ali, aí você vai fazer aquela ação. Isso mostra, de certo ponto, que a gente não está planejando corretamente, né?
E eu gosto muito de lembrar do professor Valdo, quando ele estava aqui, que ele sempre fazia tudo planejado. Até os imprevistos, né, vamos dizer, ele estava, de certa forma, calçado. Então, assim, ele era o máximo assim, de referência intrafísica aqui para mim, para observar a flexibilidade cosmoética. Porque quando ele flexibilizava, ele tinha certeza que aquilo era cosmoético, porque não tinha ansiosismo, não tinha desorganização, não tinha indisciplina. Então, não tinha acompliciamento anticosmoético. E o que a gente gosta de usar muito de falácia lógica é isso. A gente diz, não, mas olha, flexibilidade, né? É importante ver que o país tem corrupção, que se não pagar, né, para o fulano, a coisa não vai andar. Aí eram meus alunos, quando eu cheguei aqui em Foz, né? Não, aqui é assim que funciona, né? Se não der certo, tal, etc. Isso é acompliciamento para mim, na minha experiência, né? E você pode trabalhar sem entrar no acompliciamento. Só para terminar, você coloca na mesma fatologia a impessoalidade nos tratamentos. Não entendi essa aí. Impessoalidade dos tratamentos? É que isso tem a ver com jeitinho. Aí, lá no verbete do jeitinho brasileiro, você vai ver que tem mais detalhe. Que um dos aspectos que o pesquisador que fez a pesquisa sobre o jeitinho brasileiro ele coloca é que o Brasil ele tem como característica de funcionamento a pessoalidade, vamos dizer. Você vai tratar lá na prefeitura, né, ou nos órgãos do governo, etc., você conhece o fulano, e o fulano te conhece. Então, há uma troca de corrupção e que você não age ali. É tão interessante, porque isso a gente vê em várias escalas, né, em vários níveis, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu observo assim, na própria CCCI, que, às vezes, aquela pessoa que tem mais dificuldade no voluntariado, ela quer porque quer criar, que a IC se adapte ao estilo dela. Tudo bem, tem que ter flexibilidade, lógico, é voluntário, mas uma instituição não pode se curvar 100% à vontade, ao jeitinho de um voluntário. Não pode. Isso não é o pode. jeitinho. Isso é o jeitinho. Tem que ser impessoal, né? Tem que ser, Por isso, claro, considerando que cada um é um, que a Sim. consciência é singular, com toda a flexibilidade, não é isso, Adriana? É isso mesmo. Não sei se você observa, queria ouvir você Não, eu sobre isso. observo muito. E a gente vê, quando a IC se adapta à pessoa, dá errado. Pois é. Esse é o indicador. Você vê qual é o efeito, né? O efeito foi positivo para todo mundo. Normalmente, dá errado para a IC, dá errado para o grupo e dá errado para a pessoa. Porque a gente é que tem que se adaptar ao funcionamento da instituição. Mas, assim, é muito da minha característica, eu acho, né? Tenho esse lado meio diplomático. Se eu botar a diplomacia ali, eu estava lendo, dos itens é diplomacia, né? Acho na fatologia mesmo. A diplomacia, não a diplomacia que a gente conhece aí na SOCIM, que é aquela diplomacia em cima do muro, né? Que não se posiciona, é a paradiplomacia. Mas é nesse sentido também da impessoalidade, sabe? Eu gosto muito de respeitar, por exemplo, a função que o voluntário está exercendo. Acho que a Dulce até sabe. Eu, às vezes, quando eu me comunico de IC para IC, ou de função para função, eu procuro usar isso. Não é fulano. Né? Naquele momento ele está representando a instituição, né? Você já viu que eu gosto de fazer isso? É um exercício bem interessante da gente fazer, porque é todo mundo amigo, né? Todo mundo na amigo. CCCI. Ou pelo menos muitos são amigos entre si. A gente se conhece, mas sabe? não pode esquecer totalmente. Não é relação interinstitucional. Aí eu gosto de falar com uma instituição. Isso aí. Aí eu gosto de usar essa flexibilidade. Tem que ser flexível, tem que, né? E aí eu gosto de usar, porque aí a gente relativizar, né? Desculpa, é que a gente não cai no negocinho dentro do voluntariado, a gente cai na flexibilidade. Então, Adriana, você está falando de negocinho, tem uma pergunta justamente sobre o negocinho. É uma teletertuliana do Rio de Janeiro. Ela fala assim: professora Adriana, você poderia fazer a diferenciação entre flexibilização cosmoética e o negocinho, que no caso ela pergunta do negocinho evolutivo, que é o verbete, né? Isso, que é esse negocinho, né? Nosográfico. O professor Valdo escreveu... O Nigocinho, o professor Valdo falava. Ele tem o verbete dele, né? Evolutivo, que veio do jeitinho, né? Então, vamos dizer, tem a ver com o que a gente está debatendo aqui, que é a falácia lógica, né, e o acompliciamento. Então, e essa coisa da diplomacia. Porque como a gente se conhece,
somos intermissivistas, ainda mais quando a gente está convivendo muito junto. A tendência, aí o professor Regson que gosta de falar, a tendência do brasileiro que está impregnado no jeitinho brasileiro é a gente fazer essas misturas. Então, eu começo a observar, na hora que eu estou misturando o público com o privado, esse é o raciocínio que eu faço mental. Então, o público e o privado dentro do voluntariado ou da evolução, para mim, é isso. Você viu que atrapalhou até a eleição da nossa candidata lá. Nossa, não, candidata geral americana, né? A candidata, exatamente, a candidata. É nossa também. Economia demais. Eu estava pensionizando, não voto lá, mas estava pensionizando a favor dela, né? Mas atrapalhou, é isso. Então, quando a gente mistura o público e o privado, que foi uma das características lá que o pesquisador colocou em relação ao jeitinho, você começa a entrar no negocinho, porque evoluir dá trabalho. Trabalho em que sentido? A gente precisa fazer o esforço para evoluir, né? Então, não dá para fazer negocinho, porque eu conheço fulano, ou eu conheci o desperto, só de estar convivendo com ele, eu já subi na escala evolutiva, né? E eu já sou transformado em, sei lá, serenão, alguma coisa assim. Não existe isso, né? Então, eu gosto de separar público e privado. Então, assim, se a gente está no âmbito público aqui da CCCI ou do voluntariado, na hora que eu estou na instituição, eu represento a instituição, né? É um cargo, ainda mais você pensa em dupla. Eu e o Rex são coordenadores da mesma instituição. Então, quando a gente entra ali, a gente procura fazer esse exercício, essa flexibilidade com as mães. Não, é o coordenador geral, é a coordenadora, é o professor, ter esse respeito até com o aparador de função, né? Porque você, na hora que está ali no público, você tem um amparo de função na hora que você está exercendo. Então, você tem que ter o respeito. Aí, quando a gente faz esse exercício, eu acho que não tem o tal do negocinho. Então, a pessoa, às vezes, acha, aí faz uma troca de favor evolutivo, que é muito sério. Às vezes, a pessoa não quer se posicionar. Eu coloco aqui no verbete também, que a flexibilidade cosmoética exige posicionamento. Eu falo demais, né? Exige posicionamento cosmoético. Então, vou cortar, vou encerrar. O posicionamento cosmoético, eu não posso fazer negocinho. Então, eu não vou me posicionar, por exemplo, numa reunião, porque eu quero virar alguma coisa, porque eu quero ter um cargo, né? Alguma coisa assim. Não dá. Agora, Adriana, vamos lá. Na parafatologia, na página 8, quarta linha. Você poderia expandir o autoparapsiquismo lúcido cosmoético na condição determinante da concessão cosmoética? Sim, isso aqui, eu pensei assim, em algumas projeções, né? Algumas percepções parapsíquicas que a gente vai tendo justamente nisso, no exercício das funções, de voluntariado, etc., que indicam para a gente que naquele momento você tem que flexibilizar uma decisão, que você tem que fazer uma concessão a favor de alguém, né? Mas sem prejudicar o trabalho do grupo todo, né? Você pode ter, por exemplo, uma projeção pré-cognitiva. Então, você tem, né, uma aula extrafísica, uma reunião extrafísica antes daquilo acontecer. Então, você tem uma clarividência viajora, né? Você tem uma assimilação. Então, você observar o autoparapsiquismo lúcido, cosmoético, você observar a sua percepção. Aí, o que eu acho muito importante, não negligenciar a percepção, porque a pessoa que está no auto-engano, ela tende a dizer, não tive isso não tive esse não. Não, a pessoa bancar, se autoposicionar e dizer, não, eu tive sim. Porque na hora que ela faz isso, ela assume uma responsabilidade com a informação. E isso dá sustentabilidade, né, e autoridade moral dela com ela, para ela até fazer uma concessão. Posso falar mais uma coisa, Gleice? Claro, a tertúlia é sua. Flexibilidade porque, assim, cosmoética. Não, por isso que eu estou perguntando. Se não der para responder todas, tá ótimo. Porque assim, quando a gente tem essa percepção, esse autoparapsiquismo, essa certeza interna, é isso que eu quero dizer. Você tem uma certeza interna do que você vivenciou. Essa certeza interna, muitas vezes, vai bater, por isso que tem ali um paradoxo também, né, da flexibilidade, né, e do antagonismo, da flexibilidade pessoal e grupal. Às vezes vai bater com o grupo, até aqui no grupo da CCCI, no grupo da Conscienciologia, etc. Às vezes o coordenador tem uma visão que está lá na frente e o grupo não tem. Então, mas se ele está embasado em alguma percepção, já fez todo o cotejo, assim, né, a lista dele da sinalética e etc. Ele tirou o ego dele. O mais importante, eu acho que eu vejo isso. Se a pessoa tira o ego, o orgulho,
ou a teimosia, ela já está indo para a flexibilidade, não para a rigidez. Então, isso é um indicador muito importante. Então, na hora que ela tem esse autoparapsiquismo, ela banca a ideia, ela se posiciona, porque ela não tem interesse pessoal, né? Não tem negocinho. Agora, na parafatologia também, na última linha, você poderia comentar sobre a interlúdium sendo o atrator das consciências flexíveis? Esse aqui foi interessante, que eu tive uma projeção uma vez, em que eu fui barrada. Isso aqui foi interessante, foi o oposto, né? Aí, a partir dali, eu aprendi. Então, foi parapedagógico. Era o interlúdio, foi bem na época que o professor Valdo comentou, né, da dimensão. E aí, eu vi 2 colegas minhas entrando no interlúdio. Eu tinha sido levada, né? E elas tinham entrado para a aula, no intermissivo lá, né? Para observar... Era uma retro ou não? Era atual? Não, claro, não era retro, porque era interlúdio, é mais recente. Era recente. E pela projeção, eu tive a percepção que era real, era naquele momento, vamos dizer, paracronemicamente estava acontecendo. Eu estava tendo uma aula extrafísica sobre o que eu precisava trabalhar internamente para poder ter acesso ao interlúdio. Então, foi parapedagógico. Só que tinham 2 colegas minhas, muito amigas, que estavam entrando. E eu fui barrada. Não, você não pode ainda. Então, aquilo foi bem interessante, foi bem marcante, porque eu falei, olha, eu não tenho porquê. Aí eu perguntei mentalmente, não tem porquê. Porque você ainda precisa trabalhar alguns traços, né, da sua autocorrupção, precisa melhorar. Isso já tem, acho que deve ter sido lá para 2010, 2009, tem que ver lá o interlúdio, pessoal. Mas foi tão vívido que eu lembro disso em alguns momentos, né? Eu falo assim, nossa, então aquelas pessoas que eram colegas, elas viraram, vamos dizer assim, o meu modelo, a referência de flexibilidade que já tinha trabalhado para poder ter acesso. E eu fico usando aquilo como uma meta, né? Assim, não deixa eu ver. Né? Muito bom. Foi muito legal. Bacana. Você quer perguntar? Posso? Tá. Rapidinho, na tecnologia, a primeira técnica, eu acho... A técnica das 50 vezes mais? Isso. Se você tem como é que se você tem alguma vivência em relação a... correlacionada com o tema do verbete, para desenvolver a flexibilidade cosmoética. Como é que você aplicou isso? Essa técnica das 50 vezes mais, a gente está usando lá na Cosmoética, junto com o princípio da maximização dos esforços, que o professor coloca essa técnica no 700 como sendo aquela técnica, tudo que você vai fazer, você tem que fazer mais esforço no sentido de você fazer o melhor que você puder em relação àquilo. Ele dá o exemplo lá no 700, que é aquela... Você vai escrever, né, um artigo, você vai escrever como se fosse um livro. Então, você otimizar sempre, cada vez mais, o que você está fazendo, se empenhar mais. E aí eu coloco isso na flexibilidade para justamente isso, a pessoa pegar alguns itens aqui e ela se empenhar o máximo que ela conseguir, com sinceridade, para ela se flexibilizar. Então, só para dar um exemplo, que a gente estava falando do negocinho, ela se empenhar cada vez mais na auto-organização. Então, se a pessoa é organizada, ela fazer um esforço maior para se organizar mais ainda. Se ela vai voluntariar, ela acha que está voluntariando bem. Não, mas será que eu posso aprofundar meu voluntariado? Né? Eu posso assumir uma função com mais empenho, né? Com mais responsabilidade? Se a pessoa não dá aula, será que eu posso dar aula? Né? Se já dá aula, que tipo de aula ela vai dar mais? Por exemplo, eu coloquei para mim aqui um desafio, aí vou colocar público, né, na internet, numa aula lá, por exemplo, eu quero dar aula em inglês. Eu tenho que usar a técnica 50 vezes mais para eu trabalhar meu inglês, né, melhorar os termos da Conscienciologia em inglês para conseguir flexibilizar até pensenicamente para conseguir entrar no holopensene da maneira, na cultura de como os nossos colegas ingleses, né, ou americanos, ingleses nesse sentido, né, da língua inglesa, está funcionando pensenicamente para poder fazer assistência. Então, é mais ou menos isso. Obrigado. Adriana, parabéns aí pelo verbete. Tem na fatologia segunda linha,
os vícios morais refletindo o umbigão e desrespeitando os direitos alheios. É mais ou menos dentro daquela linha que você falou do negocinho, do jeitinho. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso aí? É mais ou menos nessa linha, Miguel. Desrespeitando ali os direitos alheios, é que eu li, agora eu não me lembro qual foi o livro do professor Valdo, né? Que ele coloca essa questão, né? Quando ele fala de direito, 700 tem, né? No Ortopensatas tem, que a gente sem direito estaria perdido, né? É uma das ideias dele, porque se você pensar, né, na nossa sociedade que é doente, sem lei, com lei já está difícil, né? Com a lei já está difícil, então assim, a lei reflete a ética, né, Marguerite? Então, quem faz a lei tem o seu nível de moral. Então, se a gente pensar no direito que é elaborado, está um pouquinho menos pior do que era, mas ainda tem muito vício, né? Aí, nosso Congresso, o Congresso americano, só pegar a sistemática de eleição americana, né? Cá entre nós, data vênia, que é aquilo, né? Quer dizer, a maioria vota, mas o colégio eleitoral é quem ganha. Data vênia primeiro mundo. Então, existe, se a gente analisar em termos de sociedade ou grupo, existe um vício moral ali que está querendo camuflar uma manipulação da pseudodemocracia que eles têm. E aí, trazendo para a gente, né? Qual é o meu vício moral? Moral a gente está usando lá na Cosmoética assim, para ficar fácil da pessoa entender. Moral são as nossas condutas. Então, a pessoa tem que observar a conduta dela no dia a dia, para ela ver se aquela conduta ela está mais correta ou ela está equivocada. Primeiro, em relação ao contexto dela social. Aí ela depois vai colocar lá o paradigma consciencial, energia, pilar, etc. Então, eu tenho alguma conduta minha que está com algum vício, com algum erro. Se a gente ainda não é consciência livre, essa é a minha hipótese, tá? Só consciência livre, a gente não sabe lá, consciência livre, o que vai acontecer. Mas, assim, enquanto não for consciência livre, eu tenho algum vício moral. Isso vai diminuindo, né? Mas existe. Então, a minha conduta precisa estar melhorando. E esse vício, essa conduta, quando está equivocada, normalmente, só para não dizer que 100%, ela reflete o meu egoísmo. Eu estou pensando em mim, no meu umbigão. Por isso que ali reflete um umbigão. Quando eu estou pensando em mim, no meu egoísmo, eu não estou respeitando o direito do outro. Deu para entender assim, mais ou menos, Maria? Como é que é? Aí é mais ou menos isso a linha aí. Agora, Adriana, na Estrangeirismologia, na página 7, ele pergunta, nosso teletertuliano de Curitiba, como funcionam, na prática, o Be Always Prepared e o Stand-by evolutivo ininterrupto? É muito legal isso, né? É meu sonho de consumo, né? Mas é muito legal isso. Uma vez eu estava assistindo a tertúlia do professor Valdo, mini tertúlia, e ele estava comentando lá alguma coisa e ele falou assim, sabe aquele negócio do filme americano? Que o cara está falando na frase, lá, normalmente é filme policial, né? Ele fala assim, não estava preparado. Né? Aquilo me deu um impacto, né? Essa frase, que é bem isso, né? O Be Always Prepared e o Stand-by, evolutivo e ininterrupto. Aí ele falou, a gente tem sempre que estar preparado. Então, você tem que sempre estar preparado para o imprevisto. É meio paradoxal, né? Mas tem que estar preparado para o imprevisto, tem que estar preparado para o assistido que vai chegar. Então, assim, você está no voluntariado, você tem lá, né, quantos? 100 voluntários? Você tem que estar preparado para os voluntários. Né? Tem que estar preparado para a família, para fazer assistência para a família. Tem que estar preparado, né? Lá em casa, semana aconteceu, para o funcionário que ficou doente, que não vai poder fazer uma assistência, que você vai ter que cobrir. Então, assim, isso aí me deu assim como um norte para eu fazer isso, porque quando você começa a pensar nessa condição, isso dá mais tranquilidade íntima, você vai ficando mais sereno. E se você está ficando mais sereno, consequentemente, a gente está ficando mais cosmoético. Aí a gente consegue flexibilizar quando o imprevisto chega. Agora, na prática, eu vejo que, de novo, é a auto-organização. Então, eu vim com uma paragenética que é muito interessante, eu comento muito com o Rex. Né? Quando eu tenho projeção pré-cognitiva, é para isso, é para eu estar preparada.
Então, assim, aquilo me dá a tal da tranquilidade, né? Eu anoto lá a projeção pré-cognitiva, e aí eu fico, assim, meio com a antena ligada, né? Então, assim, a valorização, por exemplo, da sua projeção, do seu parapsiquismo, da sua sinalética, é um mecanismo, uma técnica que você pode usar para estar preparado. Mas o mais importante, eu acho que é a autodisciplina e a auto-organização. Você tem uma agenda, né, no dia a dia, nos afazeres intrafísicos, né, e com a fazer voluntariado, tudo, você tem uma agenda bem organizada, com tempo para você poder também encaixar esses imprevistos. Aí aquele verbete da Cátia Aracá, que é muito bom, né? Agenda autodesassediadora, né? Ah, sim. Muito bom aquele verbete verdade. dela. Aí ajuda a pessoa a se organizar na cronologia dos afazeres dia a dia para chegar nessa condição de estar sempre preparado. Tem outro também que é a agenda do pró-amparador, alguma coisa assim, não lembro bem o título. Que é você estar bem organizado para poder atender as demandas da assistência, né, e ajudar um amparador. Né? Porque você só consegue chegar ali no stand-by evolutivo ininterrupto. O stand-by é eu estar preparado, é uma sinonímia, né, que você está ali observando. Para as tarefas assistenciais maiores. Né? Quero que o professor Valdo fazia, que ia tirar ali um cochilo. Peraí, gente, que eu preciso deitar. 15 minutos, ele estava de stand-by, chegou, foi requisitado. Ele vai lá, né, se projetar, fazer assistência e voltava. Isso é o máximo. Você quer perguntar? Tem muitas aqui eu queria perguntar aqui, na página 8, a nona linha... 1, 2, 3, 4... Página 8, aonde? A nona linha do Fatologia. Aplicação da maratona de princípios cosmoéticos auxiliando no aprimoramento do autodiscernimento e reflexiva. Sim. Isso aí, a maratona é uma proposta que a gente faz quando termina o curso lá na Cosmoética, que é o princípio cosmoéticograma aplicado aos veículos, né, de manifestação, que vai ajudar nessa flexibilidade voltada para o holossoma, né, para ela observar o holossoma. Então, a gente já fez 8 maratonas, né? 8? São 30, maratona 30 dias que a gente bota, né? Sim, então a gente já fez 8. Então a gente observa assim, cada dia você aplica um princípio. A gente lista o rol lá seleciona para os veículos e lista. Cada dia a pessoa vai aplicar um princípio relacionado ao holossoma, ela vai observar e vai auxiliando ela a decidir mais o que ela precisa trabalhar, por exemplo, em relação à emoção, ou em relação ao estudo, ou em relação às energias, né, ou ao soma mesmo. Então, você repetindo a maratona, você vai, né, facilitando na flexibilidade, você vai aprendendo mais a aplicar o princípio e a se tornar mais ágil, né, porque você vai observando, opa, eu não me alimento direito, então eu tenho que ser flexível na hora, inteligente na hora de escolher o alimento, porque isso está, uma hipótese, tá? Isso está afetando o meu umbilical chakra. Aí a minha bioenergia está bloqueada ali. Se está bloqueada, como é que eu vou raciocinar? Então ela vai observando, isso vai ajudando ela a flexibilizar mais. É um curso, então? Oi, fala. É um curso, então, essa maratona é um curso que você está falando. Ele vem depois que a pessoa faz o curso Princípio Cosmoéticograma aplicado aos veículos. Porque durante o curso a gente ajuda a pessoa a analisar. E depois é uma técnica que a gente faz com os alunos para todo mundo entrar naquele aluno PCN da maratona, dos 30 dias seguintes. Tudo bem? Tem na agenda lá 2017, a agenda ali da Elmarguê. Se ela souber de cabeça... Adriana, você não quer aproveitar e falar da segunda semana da Cosmoética? Sim. A gente está no meio da segunda semana da Cosmoética, né? Então, a apresentação desses verbetes hoje, de ontem, sexta-feira, da professora Marguê, foi a parceria com a Enciclosápias para a gente justamente entrar no aula pensante da semana, que é da ética à autocosmoética. Então, o objetivo é a pessoa trabalhar a cosmoética dela e observando como é que ela estava no passado e como é que ela está hoje. Para ajudar nisso, a gente tem uma série de palestras até quinta-feira lá na Uniamérica, para quem está em Foz, aberto para todo mundo, gratuito, né? Inclusive, a gente fez parceria com a Uniamérica, que os professores que dão aula na Uniamérica podem levar os alunos, vai contar como atividade complementar, né?
para aqueles alunos. E hoje a palestra é do Marcelo da Luz sobre... Principais elementos da ética grega e medieval. Não é isso? Então, assim, o ideal assim, a pessoa que é intermissivista assistir a palestra e começar a observar lá o que ele está falando de ética medieval e ética da antiguidade, e falar, será que na minha pensenidade eu estou chamando cosmoética, mas eu estou usando a ética lá do Aristóteles, né? A ética lá de São Tomás de Aquino, estou dizendo que é cosmoética? Então, é isso. Tem um folder ali fora. Quer mostrar o folder? E sábado e domingo, sábado vai ter o Círculo Mental Somático aqui, com a temática efeitos da autocosmoética na série X, é o debate do Círculo sábado, e depois o professor Pedro vai abrir os debates das conferências, né, sobre lei da causa e efeito e seriexologia, e aí vai ter minha palestra, professor Rex e a professora Marguerite. Muito bom. Encerra no domingo, também. então. Sábado e domingo. Tem tudo isso no site da Cosmoética, não é isso? Lembrando, e tem folder ali fora, quem está aqui em Foz. Está ótimo, pessoal. Parabéns, Adriana, aí pela semana. Lembrando também que pode ser feita a inscrição aqui no CAEC, tá? As do fim de semana são pagas ao custo de R$50. Tá ótimo. Bem lembrado. Agora, Adriana, aqui na Fatologia, na página 7, final da primeira linha, como podemos ter certeza de que estamos realmente fazendo concessões cosmoéticas nas nossas ações diárias? Essa é boa. Primeira coisa, a pessoa tem que observar aquilo que eu estava falando antes. Eu volto nisso, que eu acho que assim, vamos dizer, é um mega foco de indicador para ela observar. Ela está organizada? Né? Ela está precisando de alguma solução rápida? É porque ela deixou de se preparar lá atrás para alguma coisa, aí chegou num dia X, né, num horário Y, e aquilo tem que ser resolvido na pressa, né? Então, a pressa é um indicador, né? A desorganização, a correria, porque se tem isso, se a pessoa parar e pensar, ela vai observar que ela não ficou preparada, né? Aí você tem que juntar, ela não ficou preparada. Ela negligenciou para ela mesma algum indicador de que ela precisava ter alguma conduta X para ela se organizar, para chegar naquele evento. Então, se ela olhar com calma, ela vai observar que ela falhou lá atrás, né? Sem autoculpa, mas ela observa que falhou. E aí ela vai ter que dar uma solução. Provavelmente vai ser um jeitinho, vai ser alguma coisa, não é uma concessão cosmoética. Tá? E aí, se a pessoa... Oi? E tem o verbete, é isso que eu ia chegar lá. Lá na remissiologia, ela pode, depois, se ela quiser complementar, ela lê o verbete concessão cosmoética, né, a conduta cosmoética, o limite cosmoético, que isso vai ajudar. Também é bem em cima do lance. Ele vai, e o negocinho, né? Que para o pré-serenão, esse limite realmente é um desafio para a gente. Mas como é que a gente vai aprendendo, filho? Você vai fazendo. Tem que ver, acerto e erro. Aí você fala, aqui comi mosca. Aí não vai se acompliciar com o seu erro. Aí na próxima vez você não vai fazer o mesmo erro. E aquela técnica do mal-estar e bem-estar é boa, né? A gente se sente mal, né? Sente mal. A gente, intermissivistas, enfim, estudantes de Conscienciologia, a gente já tem competência para avaliar se a gente está se sentindo bem ou mal com as nossas ações e decisões, né? Ô, Dulce, aí pegando o gancho, eu pensei que agora, a gente já está num nível, eu vejo assim, depois de tanta aula do professor Valdo, né? Foi o quê? 10 anos, mais de 10 anos, né? Todo dia. Tanta aula, eu acho que a gente já está no nível da gente começar a usar o princípio da maximização dos bens, ou seja, né, escolher o que é o melhor entre o melhor. E não a gente continuar trabalhando com a economia de males. Porque eu acho que a gente já está numa condição de raciocínio, de entendimento, de teoria, que já dá para a gente começar. Concordo com você. Agora, Adriana, aqui na Fatologia também, ele diz assim, lá na quarta linha, página 7. Em meio a escândalos e prisões quase diárias de políticos eminentes, podemos enxergar a luz no fim do túnel do término da corrupção do jeitinho brasileiro? Eu não vou passar para o meu assessor aqui, que é o professor Rex, que ele tem uma teoria que bate com aquela do professor Valdo, que era colocar todo mundo numa ilha, né?
Ele disse que no estado mundial vai ter uma ilha, né, que ainda vai existir essa ilha, e que vai todo mundo para lá. Não todo mundo corrupto, ladrão, desonesto, enfim, todo mundo corrupto. Né? Olha, eu vejo que tem luz no fim do túnel para nós, intermissivistas, começarmos a ajudar o pessoal a começar a entender essa questão da conduta moral e da lei da causa e efeito da corrupção que eles estão tendo. A gente está vendo, né? Não tem gente no posto de saúde, não tem dinheiro para pagar funcionário. Então, isso é feito do jeitinho que já é. Estados quebrados, né? São vários. Estado quebrado. É jeitocracia aí, mais de 20 anos, que agora que está aparecendo o efeito. Né? Então, assim, eu vejo que não adianta a gente querer mudar o outro. Né? A gente pode tentar ajudar fazendo isso que a gente está fazendo, né? Você esclarecendo, dando informação e, mais ainda, você agindo de uma maneira diferente do que está aí. Então, eu acho que isso é o mais sério. Se a gente começar a agir, a mostrar que é possível fazer as coisas aí no Brasil, sem jeitinho, sem entrar na corrupção, sem fazer negocinho com o poder público, mas fazendo sério, a gente começa a dar exemplo, né? É possível. Agora, Adriana, na teoriologia, na página 8, final da primeira linha, você poderia expandir sobre a teoria da interprisão grupo kármica, demonstrando as consequências do acompliciamento anticosmoético? Aí ele diz assim: bem o momento que estou vivendo, tive que tomar uma atitude onde várias pessoas estavam com má intenção. Quando entrei em autorreflexão, ficou bem claro que tinha que cortar o mal pela raiz. Foi quando veio a questão da cosmoética, onde não devia favorecer ninguém, porque estaria me acompliciando com aquela atitude anticosmoética. Tomei a atitude, então, de me afastar de todos. Muitos não entenderam o meu posicionamento, mas foi o modo que tive de me posicionar para dar o meu exemplo a todos com cosmoética, mesmo sabendo que ia receber prejuízos financeiros. Aprendi que o acompliciamento, em qualquer contexto ou situação, é anticosmoético. Em geral é. Em geral é. Eu diria quase 100%. É porque ele falou que é anticosmoético, né? Acompliciamento. Que bom, né? Ele está aí. Mas parabéns pelo posicionamento cosmoético dele. Se você olhar lá no verbete, tem, né? O posicionamento, quer dizer, o posicionofilia, decidofilia, né? A pessoa chegou e conseguiu se posicionar, fazer uma maxidissidência ideológica, mostrou flexibilidade, porque não entrou. Então, assim, ele perguntou ali da interprisão, né? Então, o exemplo dele é o da anti-interprisão, quer dizer, a pessoa precisa se posicionar perante um contexto, um grupo, para não entrar no acompliciamento. Me inclua fora dessa, que o professor Valdo falou. Agora, aqui na parafatologia, na página 8, segunda linha, você poderia comentar a erudição multidimensional? Eu gostei desse termo. A consciência intrafísica mais erudita, multidimensionalmente, que eu conheci pessoalmente nessa vida, foi Valdo Vieira. Acho que para todos nós, né? Poderia nos dizer como encontrou e o que sentiu parapsiquicamente? Esse nosso teletertuliano é de Goiânia. E ele tem uma outra pergunta. Você poderia nos dizer como encontrou? Sim. E o que sentiu parapsiquicamente? Vou começar do início para o fim, né? A erudição multidimensional, eu concordo. O professor Valdo, né, era PhD em erudição multidimensional. Porque erudição é o entendimento, é a compreensão, né? É uma inteligência, uma cultura que a pessoa tem em relação à vivência da multidimensionalidade. Então, se a gente está falando de flexibilidade cosmoética, quanto mais a gente entender o que é isso, né, de eu viver várias dimensões ao mesmo tempo, mais eu vou poder compreender isso para poder ajudar. Então, a pessoa ela tem que começar, como a Dulce estava falando antes, né, aprender a trabalhar a energia, a gente entrar nos ambientes, observar os ambientes, ver como é que está a assimilação, como é que está a desassimilação, né? Qual é a minha sinalética de amparador, a minha sinalética de assediador. Com isso, você vai fazendo essa erudição, você vai conhecendo cada vez mais como que é o seu funcionamento e a sua compreensão dessas inter-relações. É mais ou menos isso. Para quê? Para que, em última análise, você consiga fazer assistência. Para que a gente consiga, né, ir na baratrosfera, pegar o nosso grupo lá,
que o professor Valdo disse, vocês deixaram muita gente para trás, agora a responsabilidade é de vocês. Então, a gente tem que compreender o que faz aquelas pessoas estarem ali ainda, o que fez eu sair. Então, isso tudo envolve essa erudição. Eu encontrei o professor Valdo numa palestra, em 95, que o Rexon levou a gente, sobre Recim. Né? Não entendi nada, achei muito interessante, não entendia neologismo nenhum, saí de lá assim, eu não estou entendendo nada, eu quero sair daqui porque eu quero fazer o primeiro curso básico para eu entender que língua é essa. Né? Então, foi isso, mas eu senti o rapport, né, porque eu queria entender primeiro a terminologia. Então, foi bem interessante. Ele diz também, Adriana, tem uma outra pergunta, né? Tenho refletido sobre meus padrões rígidos de manifestação consciencial e hoje estou convicto que estive sim no Reino Unido e fui famosíssimo na época vitoriana. Você parece ter vivido na Inglaterra também. Na sua opinião, por que o holopensene britânico ainda é tão rígido? Bom, colega, né? Você está captando a minha hipótese também, né? Que a retrovida foi na Inglaterra, né? Aliás, retrosvidas, tem outras. Na minha opinião, por que é rígido ainda o holopensene em inglês? Estou tirando pela minha autoanálise, que eu ainda manifesto pensenes e traços daquela rigidez inglesa que está muito ligada à tradição, né, divisão de classe, monarquia, né, que é o maior absurdo que existe hoje. Meus amigos ingleses que estão aí na Inglaterra, por que a monarquia não acaba? É o maior absurdo que existe na face da Terra. Né? O berço dos direitos humanos, né, porque a Inglaterra é que veio trazendo ao longo da história aí a proteção dos direitos fundamentais, né, uma incoerência total, e manter uma monarquia que vem do, né, poder divino. A gente falou de erudição multidimensional, isso não é erudição nenhuma, né, muito menos multidimensional. Vamos acabar com a monarquia, gente, né? Acho que é mais ou menos isso, tradição, monarquia, aristocracia, aquela cunha ali, né, naquele país que não mexe, não anda. Well. Agora, na antonimologia, na página 7, você poderia explanar mais sobre o item 4, imaleabilidade multidimensional? Essa pergunta é da Suíça. Coisa boa. Welcome, né? Vamos para o inglês. Então, assim, a antonímia justamente tem a ver com a rigidez, né? A pessoa não tem a capacidade de usar os veículos de manifestação, principalmente, né, o psicossoma, o energossoma, o mentalsoma, para ela poder atuar nas várias dimensões. Então, assim, uma incapacidade, por exemplo, de se projetar com mais lucidez, de ter a lucidez extrafísica, para poder fazer assistência, né, e poder fazer a assimilação extrafísica, o rapport com as consciências. E isso tudo começa a ser trabalhado quando a gente começa, aqui na intrafisicalidade, com os 4 veículos coincididos, a gente começar a entender, né, como é que está meu energossoma agora, que eu estou falando, que eu estou dando essa aula. Né? Teve sinalética, né, eu tive algum insight. Então, você fazer essa reflexão cada vez mais ao longo do dia de como é que está manifestando através dos seus corpos de maneira mais cosmoética. Por isso que o curso lá do princípio é interessante, que a pessoa ela para e começa a fazer didaticamente esse raciocínio, né, a partir de um norte, que são os princípios cosmoéticos. Então, ela vai... não é o conscienciograma, que o conscienciograma ele aprofunda mais, né? Mas, a partir de uma metodologia assim, cosmoética, ela vai observando no dia a dia. Então, por exemplo, né, a gente fala, não pode beber refrigerante, né? Refrigerante faz mal para o soma. Aí, porque a cosmoética começa pelo soma, é o princípio. Então, só esse aí, se a pessoa fica 30 dias só aplicando esse princípio, já é um. Aí ela começa a observar, vai desbloqueando chakras, se ela está com a alimentação mais saudável, né? Para quem tem dor de cabeça, né? Dor de cabeça, nariz entupido, eu tenho rinite. Começar a observar se a alimentação afeta o energossoma. Se eu estou mais desbloqueada, eu consigo me projetar melhor? Consigo descansar melhor?
né? Estava lendo hoje no Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo, ele falando isso, né? Ele colocando lá que é importante para a pessoa que quer projetar dormir. Para dormir, ela tem que estar auto-organizada, para descansar, para poder ter o relaxamento psicofisiológico, para poder sair do corpo. Então, isso é maleabilidade, é sinônimo de flexibilidade. Quando a gente não está fazendo, a gente está lá sendo mais rígido. Quer perguntar, Lunara? Muito interessante o seu verbete, é um desafio realmente. E eu queria um esclarecimento a respeito do esclarecimento na página 11, onde você coloca, né, de acordo com a Grupo Karmalogia, a versatilidade consciencial cosmoética permite o estado íntimo de prontidão à elucidação ininterrupta da sociedade acerca da premência da ordenação. Queria entender a relação que você fez. Sim, a relação aqui é justamente com o jeitinho lá que a gente estava comentando, ou seja, o oposto do jeitinho, né? Porque ordenação ali é no sentido também de você ter uma ordem social, né? Só que para você ter essa ordem social, a gente precisa do direito. Não cheguei nem no para-direito na cosmoética, mas a gente precisa das leis. As leis, elas, né, vêm, vamos dizer, o objetivo de você ter uma série de leis é que a sociedade consiga conviver, né, pacificamente e ordenadamente. Então, você, no Brasil, vamos pegar o Brasil, tá, Luimara? O Brasil, ele é muito cheio de legislação. Então, é um paradoxo, porque, ao mesmo tempo que ela vem para permitir que a gente consiga viver, né, conviver pacificamente, ela também abre margem para jeitinho. Porque tem muita lei, você não sabe que funciona, aí começa a entrar a relação pessoal lá para fazer essa desordenação. Então, você levando em conta esse contexto, né, do grupo, né, do país que você está, a gente tem que ter uma organização. Se você vai trabalhar neste meio, né, e aí a gente expande para outras condições, a gente tem que sempre estar preparado para saber que existe esse contexto e que você vai ter que atuar cosmoeticamente, com flexibilidade dentro desse contexto, sem dar jeitinho. Então, vou dar um exemplo. Você precisa de uma licença de um órgão público, né? Então, você sabe que tem uma série de leis, você sabe que a coisa demora, que tem muita burocracia, né? Do jeito que o Brasil está, corrupção aí acabando com todos os governos. A coisa deve estar mais séria ainda, né? Não estou atuando, mas deve estar pior. Então, a gente tem que estar nessa prontidão de pensar, olha, se levava 1 ano, provavelmente vai levar 3. Você trabalhar com essa hipótese. E aí fazer um planejamento. Não, se eu estou precisando daquilo lá, então, gente, eu vou começar agora. Então, se eu ia uma vez por semana para ver, acompanhar processo, estou falando na nossa área do direito, né? Processo, alguma coisa, eu vou ter que me organizar para ir 3 vezes, 4 vezes. É possível você ter o resultado mesmo atuando com flexibilidade, sem entrar naquela coisa de dar presentinho, de negocinho, né? Mas desde que você esteja pronto e se planejando para isso. É porque dá muito mais trabalho, né? Evoluir dá trabalho, dá muito mais trabalho. Você vai perder 2 horas, 3 horas lá, né? Então, é essa prontidão de saber que vai demorar mais tempo lá, né? E tal. Aí entra na agenda de novo, né? Então, assim, a gente está brincando, evoluir dá trabalho, né? Isso ninguém evolui por base do negocinho evolutivo. Então, não dá para fazer aquele livro, né? Como evoluir sem esforço. Esse é o título do livro que não dá. Não existe esse livro, né? Tudo bem? Entendeu? Agora, eu gostaria de ouvir as opiniões dos professores Adriana e Reglisson sobre o que posso fazer para melhorar minha compreensão e postura frente às pessoas belicistas, intolerantes, incoerentes, e que fomentam a discórdia, sempre de tacape na mão, entre aspas, pousando de evoluído. Ela é de Belo Horizonte. Os colegas estão aí, os mineiros, né? Flexível, né? Flexibilidade. Primeira coisa, pensar bem dessas pessoas todas, né? Primeira flexibilidade é intraconsciencial. Observar o belicismo, né? Observar que a pessoa está sempre querendo uma briga. E ela, é o que a gente estava falando no início, né? Não entrar
naquele padrão, não entrar naquele holopensene. E aí tem a técnica do mal-estar, que a Dulce, como lembrou aqui. A pessoa se sente mal vendo aquilo, se ela se sente algum traço de belicismo, pode ser que ela ainda tenha. Então, ela coloca a nota, deixa de lado, e na hora que ela estiver com o grupo, ela não entrar nesse padrão pensênico, né? Então, ela coloca os princípios na mente lá. Se ela quer ser flexível e cosmoética, ela vai para uma reunião com aquele grupo bélico, ela tem que procurar se empenhar ao máximo, 50 vezes mais, para que aquele ambiente seja tranquilo, né? Que ela consiga instalar um holopensene ali de harmonia, de gostar de todo mundo, mesmo olhando aquele trafar. Então, pensa no trafor daquele grupo, porque aquele grupo deve ter um posicionamento, só que o posicionamento dele está desvirtuado, está equivocado, está bélico, né? Então, pensa no trafor, né? Se entrar naquele ópera, você vai beber uma água, a técnica que o professor Valdo falava para a gente toda hora, né? Vai beber água, vai respirar. Então, assim, Regson. Agora, mas ela perguntou para você também, dá uma palhinha. Quer comentar alguma coisa, Regson? Palhinha, só para, então, alimentar, exatamente isso que você falou. Então, alimentar, pensei de paz, né? De serenidade, né? De acalmia, tranquilidade, é isso que combate assim, né? Joga agora, energia positiva, né? Só lembrando uma coisa, né? Não necessariamente, não é para ela de modo algum, mas é para a gente pensar, refletir sobre esses padrões de outros que nos incomodam muito, para a gente usar isso para melhorar a compreensão disso, porque provavelmente incomoda tanto, ou porque a gente também é assim, está um pouquinho melhor, e aí a gente tem mais capacidade de ver no outro, e a gente fica muito incomodado, até porque às vezes a gente também não superou totalmente, ou tem algum rabo preso com aquele trafar, né? Porque se você domina o trafar, se você já superou, aquilo não vai te incomodar tanto, porque você já tem um padrão de compreensão muito bom. Né? Eu observo isso comigo, não sei o que vocês têm a dizer. Perfeito, comigo acontece isso. Se me incomoda, me tira do sério, é a técnica do mal-estar, porque não trabalhou aquele traço. Então ainda está incomodando. Tem alguma coisa ainda. Ou se está trabalhando, é o detalhamento daquilo. Às vezes está no final da superação. Está no final. Né? Mas se já superou, você olha, acha graça, nem tchum. Você já sobrepara. Já sobrepara. Eu estava fazendo essa técnica, para encerrar, vendo o filme, observando aí a pesquisa retrocognitiva, né? É um período da história que eu olho, mas dá isso, né? Incomoda olhar aquilo. Mas incomoda por quê? Porque eu tenho muita característica de traços daquela época. E aí, obviamente, você olhando, você tem que... Olha, está se manifestando hoje assim, aí começa, né? A, B, C, D, tal, vamos superar, né? Mas é bem interessante quando você começa a fazer essa pesquisa justamente por isso. Né? Eu acho que é isso que você falou, Dulce, exatamente. Até porque a minha família toda é bélica. Do meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, são todos assim. E realmente é uma coisa que sempre me incomodou muito. Então, assim, foi um esforço, continua sendo, um esforço enorme para você realmente não entrar nesse holopensene. Eu também tinha muito essa coisa de belicismo, né? Diminuiu bastante, mas ainda tem, não tem como, né? E me incomoda isso, mas é interessante, porque aí você, você começa a observar que aquela pessoa pensa daquela maneira, e você pensa, puxa vida, eu também penso dessa maneira, né? O que eu posso fazer, então, para superar isso, né? Você tem a oportunidade de poder ver em loco como é que é essa manifestação, né, pensênica, para você poder, então, trabalhar isso, porque ela está bem clara ali na sua frente, né? Agora, parabéns, professora Adriana, pelo verbete. Em Parafatologia, na página 8, início da primeira linha, sobre a versatilidade multiveicular. Na sua autovivência, como funciona a relação entre a versatilidade multiveicular e a flexibilidade cosmoética? Obrigada. Tem mais ou menos o que a gente estava dando exemplo na outra pergunta, né? É a pessoa saber trabalhar com todos os veículos que ela tem. Então, ela conseguir identificar quais as características do corpo físico, por exemplo, dela. Então, ela tem que ser flexível em relação ao som. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho rinite alérgica. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser versátil quando eu uso o meu corpo. Então, entra em ambiente que tem umidade.
Então, eu tenho que me organizar, observar o que eu vou fazer para, por exemplo, entrar num ambiente úmido de voluntariado que tem, sem atrapalhar o voluntariado e, ao mesmo tempo, cuidando do meu sono. Se eu não presto atenção nisso, uma rinite que, por exemplo, vai desencadear, vai me gerar uma emoção equivocada. Eu posso ficar irritada. Se eu fico irritada, já baixou a lucidez. Como é que eu vou trabalhar bem sem lucidez, né? Como é que eu vou decidir correto se eu estou com a emoção ali? Então, é a pessoa começar a fazer esse exercício. O próprio exercício já é uma flexibilidade. E aí ela vai colocando, né, para ela mesma quais as técnicas que ela vai usar para ela se tornar flexível. Então, por exemplo, se você entra num ambiente que é úmido e tem rinite, você precisa voluntariar. A pessoa tem que ter flexibilidade cosmoética. Aí ela vai dar aula no dia seguinte. O que ela faz? Ao dilema cosmoético. Fica ali, voluntariando, dando margem a ficar doente, ou ela arruma um remédio ou ela vai para casa. Então, ela tem que fazer esse exercício o tempo todo. Aí ela tem que pensar, o trabalho ali tem prazo? É para hoje ou é para amanhã, né? A minha aula é no dia seguinte. Tem alguém que tem antialérgico? Ela vai usando a flexibilidade para encontrar uma solução boa para todo mundo, para que a coisa continue. Se não tem, ela comeu mosca antes, né? Ela tinha que dar sempre preparada, não é isso? Sempre preparada. Então, economia demais. Então, é menos pior naquele dia. Se não tem prazo, ela não fica no ambiente, vai para casa para preservar a aula no dia seguinte. É fácil, né? Muito bem, professora Adriana, agradecemos muito sua tertúlia, aguardamos os próximos verbetes. Próximo já vai para o forno, também, né, professora? Muito bom. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos e também a equipe aqui do Tertuliário. Vamos aqui, então, aos nossos anúncios. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Os recados de hoje serão com Marlene Roque, curso Teática da Automediação Anticonflitiva da Juriscons, Nilza Martins com o curso Tenepsologia, Teoria e Prática, Luimara Smith com o curso Desperticidade do CAEC e Cíntia Alves com o 12º Fórum da TENEPS. Agora sim, boa tarde a todos. Em nome da Juriscons, Associação Internacional da Paradireitologia, eu gostaria de convidá-los para o curso Teática da Automediação Anticonflitiva, que é um instrumento para a pacificação íntima. Esse curso vai acontecer no próximo fim de semana, 26 e 27 de novembro, sábado das 9 às 19, domingo das 9 às 17, na sede da Juriscons, que fica aqui no Discernimento. A professora mediadora é a professora Malu Cato, que é voluntária da Conscienciologia há 23 anos. Maiores informações vocês podem obter através do WhatsApp 45 91 11 6263 ou na própria Juriscons. Obrigada, aguardo vocês. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS, que vai acontecer nos dias 12 a 15 de dezembro, pré-fórum. Este curso será realizado pela ICTENEPS, na sala 205 do Discernimento, em Foz do Iguaçu, e não tem pré-requisito. Dentre os objetivos do curso estão fornecer informações essenciais sobre a prática da tarefa energética pessoal, disponibilizar para as pessoas interessadas as bases fundamentais da vivência dessa paratécnica interassistencial, melhorar a autossegurança e a autoconfiança quanto à prática tenepsista. Há um aprimoramento de conhecimento através de questionamentos e debates também no curso. Portanto, participe. Este curso será ministrado pelos professores Amaro Krob e Valquíria Krob. Maiores informações e inscrições pelo telefone 045 35 26 52 ou pela recepção do CEEC. Também pelo e-mail ceec@ceec.org. Estão todos convidados. Obrigada. Olá,
Você já está pensando na autodesperticidade enquanto ferramenta para a sua Proexis? Se é o seu caso, venha compartilhar conosco no curso Desperticidade, após o Natal, fazer um balanço nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, para entrar 2017 com a sua programação de autodesperticidade. O curso será ministrado pelos 3 EPICONs, professor Moacir Gonçalves, professora Dulce Dal e professor Hernani Brito, e nós teremos 3 campos bioenergéticos, parapsíquicos, além de trabalhar com 12 verbetes da enciclopédia. Então, é uma ótima oportunidade que reúne o mental soma e o parapsiquismo para alavancar a sua desperticidade. Seja bem-vindo, informações e inscrições na recepção do CAEC. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu gostaria de convidá-los para participar do 12º Fórum da TENEPS, que vai acontecer dos dias 16 a 18 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. O curso também será transmitido online, para quem não puder vir presencialmente. Para mais informações, podem consultar o site do CAEC, podem acessar o folder e ver a nossa programação. E podem falar também com a recepção pelo telefone 45 35 25 26 52. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada. O próximo verbete será Imobilidade Física Vígil Reciclogênica, da especialidade Autorreflexologia, com a verbetógrafa Érica Souza. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e aguardamos por vocês amanhã.